Fala, galerinha do Me Salva, tudo certo com vocês? Meu nome é Flávia, eu vou dar então um pré-prova sobre o vestibular da URGS e a gente vai então nessa aula ver os conteúdos que mais caem. Eu também vou dar algumas dicas para vocês sobre assuntos que podem cair na prova, certo? Então vamos para a mãozinha agora e o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre estequiometria, pessoal. Estequiometria é um conteúdo que sempre cai na prova da URGS, certo? E aí, como é que eu vou resolver? O que eu tenho que lembrar para resolver as questões de estequiometria? Primeira coisa, eu tenho algumas regrinhas que eu posso usar para resolver um problema de estequiometria. A primeira coisa que eu vou ter que fazer quando eu encontrar um problema de estequiometria é balancear a minha reação química, certo? Primeiro eu vou olhar lá se ela está balanceada ou não e assim balancear ela, né? Segunda coisa, eu vou ver quem são os reagentes ou produtos, né? Quem são as substâncias que estão envolvidas nesse meu problema. Normalmente são duas substâncias, certo? E por último, como que eu resolvo o problema? Por regra de 3. Depois que vocês descobriram, então, as substâncias envolvidas, é só aplicar, então, uma regrinha de 3. E para isso, eu vou dar um exemplo aqui, que é sobre a formação, então, do gás amônia, que é o NH3, que também é uma substância que cai bastante em prova, tá, pessoal? Então, seguindo aquelas regras, primeiro eu tenho que balancear a minha equação. Lembrando que balanceamento, a gente aplica aquela regrinha que a gente chama de macho, né? Que é, eu vou primeiro olhar os metais, depois os ametais, depois o carbono, hidrogênio e, por último, só vou balancear o oxigênio e assim eu vou conseguir sempre acertar, certo, pessoal? Então, aqui, eu não tenho nenhum metal, né? Eu tenho um ametal, que é o nitrogênio, ele é um ametal, então eu vou começar por ele. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou precisar de 2 aqui. Vou colocar um 2zinho aqui. E agora me sobrou só o hidrogênio, né? Então essa equaçãozinha ela é tranquila de balancear. Eu tenho agora 6 hidrogênios do lado e 2 desse. Então, se eu colocar um 3 aqui, eu vou multiplicar por 2 e eu vou ter 6 hidrogênios também de cada lado. E aí, o que eu tenho que lembrar? Que eu preciso estabelecer algumas relações, né, na estequiometria. Ou seja, aqui eu encontro 1 mol de nitrogênio nessa minha equação. De hidrogênio, eu tenho 3 mols. Vejam que é o númerozinho que aparece na frente. Quando não aparece, a gente coloca 1, né? E aqui eu tenho 2 mols de amônia, certo? Quanto tem em 1 mol de nitrogênio? Bom, eu vou ter 28 gramas. Eu tenho que saber fazer essas relações. Como que eu sei que são 28 gramas? Tabela periódica, a massa molar de 1 nitrogênio é 14, né? Daí a gente soma porque tem 2. Aqui eu vou ter 6 gramas, porque são 3 mols vezes 2 gramas do hidrogênio, então totalizando 6 gramas. E aqui uma molécula de amônia, ela tem 17 gramas, certo? Então, se eu tenho 2 mols, eu vou ter 34 gramas de amônia. Além disso, que relações mais que eu posso tirar disso, né? Quantas moléculas eu vou ter aqui? Se eu tenho 1 mol, bom, 1 mol tem 6,02, ou a gente pode arredondar para 6 vezes 10 na 23 moléculas, né? Aqui eu tenho 3 mols, logo eu vou ter 12 vezes 10 na 23 moléculas. 12 não, desculpa, pessoal, 18, né? 3 vezes 6 é 18. E eu vou ter 2 mols de amônia, que eu vou ter, então, 12 vezes 10 na 23 moléculas. Vocês vejam que todas essas relações eu tirei só olhando para a tabela periódica e sabendo, então, que 1 mol é 6 vezes 10 na 23 moléculas. Além disso, pessoal, todas essas substâncias, elas são gases, certo? E quando a gente está falando de gases, na CNTP, que são as condições naturais de temperatura e pressão, a gente sabe que 1 mol tem 22,4 litros, certo? Nesse caso aqui, eu tenho 1 mol, eu vou ter 22,4. Quando eu tiver 3 mols, eu vou ter 67,2 litros. E na amônia, eu tenho 2 mols, ou seja, 44,8 litros, certo? Então, vejam, todas essas relações, lembrando, eu retirei
da tabela periódica, eu tenho que saber montar isso para resolver um problema de estequiometria. Também saber quanto é a quantidade de moléculas que tem no mol e qual é o volume se for um gás na CNTP, beleza? Bom, estequiometria, acho que era isso. Agora a gente vai entrar, então, em um outro conteúdo que cai na prova da URGS, que é equilíbrio químico, certo? Bom, pessoal, o equilíbrio químico, o que eu tenho que saber? Equilíbrio químico, primeiro, não é um estado parado. Equilíbrio não significa que as substâncias estão paradas, mas sim elas estão em equilíbrio dinâmico. Enquanto eu tenho, por exemplo, nessa reação, ó, de novo, da formação da amônia, enquanto eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio formando amônia, ao mesmo tempo eu tenho a amônia virando nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, eu tenho essas flechinhas que vão e voltam e que representam um equilíbrio químico. Como é que eu calculo a constante de equilíbrio químico? Eu vou ter a concentração dos meus produtos, aqui a amônia, dividido pela concentração dos meus reagentes, que nesse caso são o nitrogênio e o hidrogênio. Então, como é que eu calcularia a constante de equilíbrio? Neste caso, eu calcularia, seria a concentração de amônia, no caso, ao quadrado, porque o coeficiente da amônia é 2, dividido pela concentração de nitrogênio, como o coeficiente é 1, eu não vou colocar expoente, vezes a concentração de hidrogênio ao cubo, porque o expoente é 3, certo? Por que eu quero saber a constante de equilíbrio? Porque quanto maior for a minha constante de equilíbrio, quer dizer que mais produtos eu consegui chegar numa reação que produziu mais produtos, ou seja, eu vou ter um rendimento melhor, certo? Lembrando, equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa e eu vou ter concentrações constantes, certo? Não iguais, concentrações constantes, que não vão mudar com o tempo. Só que, quando eu chego no equilíbrio, alguns fatores vão influenciar esse meu equilíbrio, certo? No caso da temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu vou estar favorecendo o lado da equação endotérmica, ou seja, eu vou deslocar o meu equilíbrio para o lado aonde a equação estiver ocorrendo com absorção de calor, certo? E se eu diminuir a temperatura, eu vou estar favorecendo o lado exo. Tá, o que isso quer dizer? Vamos voltar para a minha reação. Aqui, eu estou vendo que o ΔH da formação da amônia é menos 286. Isso que significa que é uma reação exotérmica, né? Exotérmica, porque está liberando calor, ou seja, está perdendo 286 quilojoules de calor. Então, está liberando calor. No caso dessa equação, se eu for aumentar a temperatura, eu vou favorecer o lado endotérmico, ou seja, a reação direta é exotérmica, logo a inversa vai ser endotérmica. Então, quando eu aumentar a temperatura, eu vou estar deslocando o equilíbrio para a esquerda, que é a reação endotérmica. Analogamente, se eu diminuir a temperatura, eu vou estar deslocando para o lado exotérmico, ou seja, para a reação direta, para o lado da amônia, certo? Bom, outro fator, gente, que influencia no equilíbrio é a pressão. E como que a pressão influencia? Bom, quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar o meu equilíbrio para o lado que tiver o maior número de mols. Só que a gente tem que lembrar que isso vale para gás. O maior número de mols gasosos. E quando eu diminuir a temperatura, a pressão, desculpa, eu vou estar deslocando o meu equilíbrio para o lado de menor número de mols gasosos, certo? Voltando lá na nossa expressãozinha. Eu tenho 2 mols gasosos aqui, né? Porque a amônia é gás. E aqui eu tenho 3 mais 1. Ou seja, deste lado eu tenho 4 mols gasosos e deste lado eu tenho 2. Então, eu vou estar, com o aumento da pressão, eu vou estar deslocando o meu equilíbrio para os reagentes, porque é o lado que tem o maior número de mols gasosos. Analogamente, se eu diminuir a pressão, eu vou estar deslocando o meu equilíbrio para o lado dos produtos,
que é o lado que tem o menor número de mols gasosos, certo? O último fator que influencia no equilíbrio é a concentração, ou seja, quando eu aumento a concentração dos meus reagentes, eu vou deslocar para os produtos. E quando eu diminuo a concentração dos meus reagentes, eu vou estar deslocando o meu equilíbrio para o lado dos reagentes mesmo. Por que isso, pessoal? Vamos pensar, vamos olhar na equaçãozinha. Se eu aumentar a concentração dos meus reagentes, quer dizer que eu estou inserindo no meu sistema mais nitrogênio ou mais hidrogênio. E eles vão ter que ser consumidos para voltar ao equilíbrio. E eles vão, então, se transformar em amônia. E é por isso que eu tenho um equilíbrio deslocado para a direita quando eu aumento a concentração dos meus reagentes. Se eu diminuir a concentração deles, eu vou ter um equilíbrio deslocado para a esquerda, porque eu vou precisar formar mais deles para voltar ao estado de equilíbrio, certo? Então, eu posso mudar a concentração e interferir no meu equilíbrio químico também. Aqui a gente já revisou um pouco de termoquímica, né? Que quando uma reação é exotérmica, então ela libera energia, o ΔH é negativo, e quando a minha reação é endotérmica, o meu ΔH é positivo, porque a reação está absorvendo energia para acontecer, certo, pessoal? Bom, agora a gente vai entrar em um conceito que é de extrema importância para a prova da URGS, certo? Porque dá para resolver indiretamente várias questões sabendo isso. Então, é muito importante ficar bem claro para vocês. A gente está falando agora, então, de polaridade. O que é polaridade? É quando a molécula tem um momento de dipolo diferente de zero. Então, ela vai ser polar. O momento de dipolo que a gente simboliza pelo Mi. Quando for diferente de zero, vai ser polar. E quando for igual a zero, vai ser apolar. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, o CO2, né? A gente desenha ele assim. É o carbono com os 2 oxigênios, 2 ligações do carbono com cada oxigênio. Bom, por que eu escolhi o CO2? Porque aqui é uma molécula especial. Como que eu sei que ela é apolar? Hoje eu estou dizendo que ela é apolar, quer dizer que o momento de dipolo dela é zero. Bom, se eu olhar a ligação entre carbono e oxigênio, eu vou ter um deslocamento, um polo, para o lado do oxigênio, que é o meu elemento mais eletronegativo entre carbono e oxigênio. E do outro lado, nessa ligação entre esse carbono e esse oxigênio, eu vou ter um momento de dipolo também aí deslocado em direção ao oxigênio, que é o mais eletronegativo. Só que vejam que esse momento é igual a este. E eles se cancelam, né? Porque eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. E aí o momento de dipolo elétrico dessa molécula vai ser zero. Entretanto, as ligações dela são polar. Se eu estiver falando da ligação entre esse carbono e esse oxigênio, eu vou dizer que são ligações polares. Mas a minha molécula é apolar, porque os momentos de dipolo dela se cancelam. Então, eu vou dar alguns exemplos de moléculas que caem bastante no vestibular e que a gente tem que saber se elas são polares ou apolares. Bom, a substância polar, que é a mais conhecida e que tem que ir para a prova sabendo, né? É a água, é uma substância fortemente polar. Outra substância polar, que a gente estava falando até agora, é a amônia, né? NH3 é polar também. Já como substâncias apolares, então, eu tenho o dióxido de carbono, né? O gás carbônico aí, que a gente acabou de ver que ele é apolar. Tem também o metano, né, que também é um dos responsáveis pelo efeito estufa e que cai bastante na prova da URGS e ele é apolar. E, além disso, eu tenho o benzeno, que é outra substância que cai muito na prova da URGS e é difícil de ver a polaridade dele, mas ele é apolar. Lembrem que o benzeno é o anel de 6 membros com ressonância, certo? Bom, falando sobre polaridade, a gente vai entrar, então, num assunto que tem tudo a ver com polaridade, né? Que a gente precisa entender polaridade para entender o quê? Forças intermoleculares, que também é outro conteúdo de extrema importância para essa provinha aí da
URGS, certo, pessoal? Bom, eu tenho 3 tipos de forças intermoleculares. Lembrando, intermoleculares significa entre moléculas. Entre moléculas. Ou seja, são as forças que existem entre uma molécula e outra. É a atração ou a repulsão que vai haver entre as moléculas. E não intra. Se vocês verem escrito intramolecular, lembrem que é dentro da molécula. E aí a gente vai chamar de ligação química. Bom, a força intermolecular primeira, né, que eu vou falar, é as ligações de hidrogênio. São as ligações ou pontes de hidrogênio, né? Elas são as forças intermoleculares mais fortes. Isso faz com que os pontos de fusão e ebulição desses compostos sejam mais altos, porque eu vou ter mais dificuldade para separar as minhas moléculas. E que moléculas que possuem, então, essas ligações de hidrogênio? São moléculas que possuem o hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio. Um exemplo, né, bem conhecido é a água, certo? Então, a água apresenta ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Já a força de dipolo permanente, ela é uma força forte também, mas ela é mais fraca do que a ligação de hidrogênio, que é a mais forte, certo? E ela existe em moléculas polares. Então, qualquer molécula que for polar e que não tiver ligação de hidrogênio entre flúor, oxigênio e nitrogênio, vai entrar nas forças intermoleculares chamadas de polo permanente ou também de polo-dipolo. Como exemplo, né, eu trouxe para vocês aqui, a gente tem o ácido sulfídrico, por exemplo, que já foi uma substância que caiu em prova, e aí perguntava por que o ponto de fusão e ebulição, por que ele existe como gás na atmosfera, sendo que a água é líquida. E é justamente por causa das forças intermoleculares, porque vocês vejam que as forças intermoleculares da água são ligações de hidrogênio. São forças muito mais fortes do que as existentes no ácido sulfídrico, que apesar de serem moléculas parecidas, com a mesma geometria, ele é gás na temperatura ambiente. E a água é líquida, porque as moléculas delas estão mais juntas justamente por causa dessas forças intermoleculares. Outra molécula é o dióxido de enxofre também, tá? E por último, a gente tem as forças intermoleculares chamadas de dipolo induzido, que são as mais fracas. E aí esses compostos vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição baixos, né? E então, normalmente vão existir na forma de gases essas moléculas na atmosfera. E quais são as moléculas que têm esse tipo de força? Então, são as moléculas apolares. A gente acabou de ver ali o dióxido de carbono, né? O gás carbônico, o metano, o benzeno. Todos esses possuem dipolo induzido. Então, eu vou colocar aqui o gás carbônico, mas também aquelas substâncias que existem na forma molecular com 2 átomos, por exemplo, o hidrogênio, o nitrogênio, certo? Todas essas moléculas são apolares, beleza? Bom, gente, passando para um próximo conteúdo aí, que é também bem importante para a prova da URGS, são as funções inorgânicas. E aí, o que é mais importante vocês saberem sobre funções inorgânicas? Bom, eu tenho funções inorgânicas chamadas ácidos, bases, sais e óxidos, né? O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que ácidos são aquelas substâncias que vão receber elétrons, certo? Enquanto as bases, elas vão ser doadoras de elétrons. Então, a base vai estar doando elétrons para os ácidos. Esse é o principal conceito. Além disso, a gente identificou o ácido olhando, né, que tem o hidrogênio como cátion, H+. Que ácidos são fortes? Bom, ácidos fortes, eles apresentam um grau de ionização, né, maior do que 50%, ou seja, se eu colocar eles em água, mais do que 50% das minhas moléculas vão se ionizar. Os médios, eles apresentam um grau de ionização entre menor que 50%, né, mas maior do que 5%.
E os fracos, eles têm o grau de ionização menor do que 5%. Como exemplo de ácidos fortes, então, eu tenho o ácido clorídrico e eu também tenho aqueles ácidos que têm oxigênio. Lembrando, como que eu sei que um ácido que tem oxigênio é forte ou fraco? Fazendo o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. E aí, por exemplo, o ácido nítrico é um ácido forte, porque ele tem 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, vai dar 2. Se der 2 ou mais, vai ser um ácido forte. Então, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico também é um ácido que cai muito em prova, certo? Ácidos fracos. Eu tenho para dizer para vocês que o ácido fluorídrico é um ácido fraco, certo? Que parece ser um ácido forte porque o flúor, ele é um halogênio e também porque ele é extremamente corrosivo, mas ele é um ácido fraco, certo, pessoal? E também o ácido cianídrico, que lembrem, é aquele que matou as pessoas naquela noite na Boate Kiss, né? Que foi o ácido cianídrico e apesar de extremamente tóxico para o nosso corpo, ele é um ácido fraco, certo? Ácidos são todos solúveis em água, ou seja, todos são substâncias polares, né? Porque lembrem, semelhante dissolve semelhante. Bases. As bases, então, a gente identifica pelo hidróxido, né? Pelo OH. Então, lembrando, as bases doam elétrons. As bases fortes são as bases do grupo 1 e do grupo 2 da minha tabela, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. É a primeira e a segunda coluna da minha tabela. E as fracas são as demais. As outras são fracas. E aí, sobre solubilidade de bases, o que eu tenho que lembrar? Que o grupo 1 vai ser solúvel. O grupo 2, bases do grupo 2, vão ser pouco solúveis. E isso a gente está falando em água, solúvel em água, né? Ou seja, polar. Do grupo 2 são pouco solúveis e as demais são insolúveis em água. Qual seria uma base solúvel aí forte? NaOH, né? Agora, uma base pouco solúvel seria hidróxido de magnésio, né? Que a gente representa assim. Então, aí alguns exemplinhos de bases, certo? E as demais seriam as ligadas aos metais de transição, como chumbo, cobre, esses aí, certo? Por último, a gente vai falar de sais e o que a gente mais precisa relembrar em sais, que é o que mais cai nessa provinha da URGS, é a reação de neutralização, que é a reação de formação de um sal. Por exemplo, como que ocorre essa reação de neutralização? Nada mais é do que um ácido com uma base, resultando como produtos um sal e água. No caso aqui, como exemplo, a gente tem ácido clorídrico, que é um ácido forte, né? A gente viu, mais NaOH, que também é uma base forte, e isso resulta no sal, que é o cloreto de sódio, mais água, certo? Essa, então, é uma reação clássica de neutralização, uma das mais conhecidas. O que eu quero relembrar aqui com vocês? Alguns nomes de sais e as suas solubilidades, porque isso é um conteúdo que cai direto na prova da URGS. Lembrem, pessoal, para dar nome para os sais, a gente dá nome primeiro para o ânion, depois para o cátion. No caso, aqui é cloreto de sódio. E aí eu vou relembrar alguns ânions para vocês que caem bastante e que os nomes não são tão óbvios. No caso, o NO3 é chamado de nitrato. Então, se eu tivesse um sal de nitrato com sódio, seria nitrato de sódio. O CO3 é o carbonato e o PO4 é o fosfato. E aí, eles estão aqui como solúveis. Por quê? Porque os sais
desses ânions são solúveis em água, certo? E aí, os insolúveis, né, que na verdade aqui é praticamente. Por que praticamente? Praticamente insolúveis, porque o SO4 tem alguns sais de SO4 que são solúveis, mas então a gente pode considerar eles na maioria insolúveis. O SO4 é o sulfato. Então, de novo, se fosse sulfato com sódio, sulfato de sódio, né? E os sulfatos, então, eles são praticamente insolúveis em água. Inclusive, eu coloquei os NOx aí dos saizinhos, né? Para a gente saber montar a fórmula, né? Outro conteúdo, então, pessoal, que cai muito na prova da URGS é eletroquímica. E a parte de eletroquímica que mais cai são as reações de oxirredução. Por que será, né? Porque elas são reações que estão muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala que a gente vê um metal que se oxidou, é porque, na verdade, ali a ferrugem, né, que a gente chama de ferrugem, na verdade, nada mais é do que uma reação de oxirredução. E aí eu coloquei aqui um exemplo, que é o ferro, 0, né, mais cloro, dando cloreto férrico, então. E aí, o que a prova normalmente quer saber? Ela quer saber quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Nesse caso aqui, o ferro tá com NOx 0, tá? E o cloro aqui também tá com NOx 0. E no cloreto férrico, a gente sabe que o cloreto, ele é NOx menos 1, né? E aí, 3 vezes menos 1, para eu zerar esse NOx, porque a minha molécula, ela não é um íon, né? Ela é uma molécula que a soma dos NOx dá 0, então o meu ferro vai ter que ser mais 3, certo? E isso eu posso fazer pela gradezinha lá para descobrir o NOx. Bom, então o que eu vejo aqui? Que o ferro, ele tinha NOx 0 e foi para NOx mais 3. Quando eu aumento o NOx, eu sofro oxidação. Então, aqui está ocorrendo uma oxidação. Já o cloro, ele está indo de NOx 0 para NOx menos 1. E aí, eu estou vendo uma redução, porque o NOx está diminuindo. Então, quem está sofrendo oxidação nessa reação é o ferro. O ferro, ele sofre oxidação, o NOx dele aumenta, né? O que mais que eu posso dizer? Ele perde elétrons, né? E, além disso, ele é o agente redutor. Por que ele é o agente redutor? Porque é ele que faz com que o cloro se reduza, né? Então, quem sofre redução é o cloro, o NOx do cloro diminui, o cloro está recebendo elétrons e ele vai ser o agente oxidante, porque é ele que vai estar oxidando o ferro, certo, pessoal? E por último, né, um assunto que cai muito na prova da URGS é química orgânica. E aí é que eu peguei para vocês alguns tópicos de nomenclatura, porque a prova da URGS curte nomenclatura orgânica. Então, eu peguei alguns radicais aqui que caem bastante, que a gente normalmente esquece, certo? Bom, quando eu tenho radicais, eu vou ter o final -il, certo? No caso aqui, 3 carbonos é prop. Se eu tiver um radical, vai ser o propil. O radical mais simples, então, com 3 carbonos, é exatamente o propil. Vejam que aqui é onde ele vai fazer a ligação com o resto da molécula. Quando eu tenho um radical com 3 carbonos, mas ele está nessa conformação aqui, eu vou chamar de isopropil, certo? Então, isopropil. Agora, se eu tiver 4 carbonos numa cadeia linear, eu vou chamar de butil. E quando eu tiver
4 carbonos, mas o carbono que vai fazer a ligação com a molécula estiver ligado a 2 carbonos, eu vou chamar de sec-butil. Sec por quê? Sec porque o carbono ao qual ele vai se ligar na cadeia é um carbono secundário, porque está ligado a 2 outros carbonos, certo? E por último, eu vou ter um radical também com 4 carbonos, mas de formas diferentes. Vejam, o primeiro é o isobutil, que é quando o carbono, eu tenho uma metila ligada no carbono do meio desse meu radical. E quando eu tiver um radical onde o carbono ao qual vai se ligar na cadeia, ó, essa é a ligação que ele vai fazer com a cadeia, e esse carbono for terciário, vejam, ó, tá ligado a 3 outros carbonos, eu vou chamar esse radical de terc-butil. E o terc é porque é um carbono terciário, então, né, pessoal? E por último, o que cai muito sobre química orgânica, e aí eu separei aqui 2 moléculas para dar de exemplo, é sobre polaridade, solubilidade, ponto de fusão e ebulição. Por quê, pessoal? Quanto mais polos tiver a minha molécula, mais polar ela vai ser. No caso, entre essas duas, ó, vejam que aqui é onde eu tenho a região que forma um polo na minha molécula. Já essa tem 2 regiões que formam um polo. Lembrem que a região da cadeia é sempre a polar. Então, aqui é a parte polar da minha molécula. Quanto mais hidroxilas ou mais oxigênios, nitrogênios, que são elementos eletronegativos, eu tiver nas minhas cadeias, mais polares elas vão ser. Então, essa aqui é mais polar e essa é menos polar. Quanto ao ponto de ebulição e fusão? Bom, se eu for mais polar, eu vou ter ponto de fusão e ponto de ebulição maiores, né? E aqui, então, o ponto de fusão e de ebulição vai ser menor. E também, se eu for mais polar, eu vou ser mais solúvel em água. Certo? E aqui, então, esse aqui vai ser menos solúvel em água. Além disso, pessoal, então, além de eu ter que perceber que as hidroxilas ou elementos eletronegativos como oxigênio e nitrogênio dão certa polaridade para a minha molécula, além disso, eu tenho que lembrar que quanto mais ramificada for a minha cadeia, menor vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. No caso, se eu tiver aqui uma molécula que tem uma cadeia com 5 carbonos, ó. Esse é o pentano, certo? E aqui eu tenho uma ramificação a mais. Vejam que tanto aqui quanto aqui eu tenho o mesmo número de carbonos, mas aí essa aqui ela é mais ramificada, portanto, o ponto de fusão e ebulição dela vai ser menor. Essa é a mais ramificada, certo? Bom, pessoal, voltando agora para a web, aqui, acho que era isso, né? Dei dicas bem importantes aí. Acho que polaridade, principalmente, é o conteúdo que mais interliga os conteúdos. Então, se vocês forem revisar algo, revisem polaridade. E tentei dar dicas sobre questões que podem cair, moléculas que podem cair no vestibular, certo? Acho que é isso. Muito boa sorte para vocês nas provas e até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.